Boa noite a todos. Mais uma vez a gente retorna com a nossa reunião de hoje e pedimos desculpas pelo atraso. Fazer uma brincadeira aqui. Nós estávamos pegando o trânsito forte ali na Marginal e agora a gente está realmente ao vivo. Então peço desculpas pelo atraso, mas faz parte da dinâmica de espírito atrasado que somos. Para que a gente possa começar de fato as nossas atividades, vamos fazer a nossa prece de abertura para que a gente possa, primeiramente, entrar em contato com a espiritualidade maior que nos cerca, soa o tempo e que muitas vezes, pela nossa ingratidão, não somos capazes de fazer para com ela um agradecimento. Vamos fechar nossos olhos, façamos a mentalização de um ambiente, de um local em que Jesus estaria conosco. Mestre Jesus, aqui nos colocamos mais uma vez como instrumentos de Sua vontade. Estamos buscando as nossas possibilidades de apoio à construção de Sua obra. Nossas falhas, Senhor, pois ainda somos feitos, e que busquemos, através de Seus ensinos luminosos, o amparo necessário da espiritualidade maior para os momentos de reflexão irmanados que estamos pela mesma causa, a causa do bem. Que se espalhe, Senhor, sobre todos nós a sua luz e possamos juntos vencer as nossas dificuldades, cultivando a fé, a espiritualidade. Assim seja. Queridos amigos, companheiros de ideal, mais uma vez agradecemos a todos a oportunidade que temos de estar aqui reunidos, buscando, junto à inspiração do Mestre no seu Evangelho, as palavras da noite e as reflexões necessárias aos nossos corações. Que possamos ter boa inspiração e que possamos passar da melhor forma possível aquilo que for necessário para o nosso entendimento e para o entendimento dessa nossa fé maior, que é a fé no Cristo. Nossa mensagem de hoje é relacionada a um tópico do Evangelho que é muito particular, que está relacionado já após os acontecimentos da crucificação. Nos momentos em que Madalena já havia anunciado aos discípulos a vinda da ressurreição do Mestre, o seu retorno à vida, o túmulo estava vazio. Os discípulos enxergaram esse túmulo. João e Pedro foram lá correndo e encontraram o túmulo vazio. E diante daquela felicidade plena que eles se encontravam cobertos por esperança, passaram a perceber que precisavam agora de se reorganizar, pois encontraram-se dispersos no momento da morte do Mestre, mas como o Mestre venceu a morte, eles continuariam as missões que cada um deveria continuar. Então eles se reuniram novamente. Os 11 discípulos estavam agora num local separado, ainda necessariamente protegido pelos términos das festividades de Jerusalém na Páscoa. E como o povo judeu estava ali, grandioso, com o seu grandioso feito de crucificar aquele homem que poderia ser um revoltado, uma pessoa de má vida, um filho do carpinteiro,
Assim, eles poderiam ser identificados e precisavam de se cuidar. Os discípulos então ficaram retidos, que chamou-se de cenáculo pela tradição, e de repente, em algum momento, o Mestre apareceu entre eles. Jesus estava ali, de corpo inteiro, presente, e disse: Paz seja convosco. Os discípulos então viram que era realmente Jesus e que ele havia realmente vencido a morte. Ali estava presente a capacidade que eles precisavam para seguir adiante nas suas tarefas. E ele veio trazer as mensagens e as possibilidades futuras da vida que ali estava presente com ele. Os discípulos, então, extasiados, viram ele partir, com as portas fechadas. Entretanto, naquele primeiro momento, naquela primeira aparição, um estava ausente, era Tomé. E Tomé, como todos sabemos, ele precisava de ver para realmente crer nas suas afirmações, nas afirmações que os discípulos tinham trazido. E falou: Eu só vou acreditar se eu tocar nas suas chagas. E 8 dias depois, Tomé está e Jesus reaparece no mesmo local. E Tomé, então, é chamado pelo Mestre. Vem, Tomé, toca nas minhas chagas. E Tomé tocou. E a partir daquele instante, ele percebeu que realmente Jesus estava ali. E extasiado disse. Então Jesus falou uma frase que toca a nossa inspiração da noite. Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Essa mensagem, essa informação, na verdade, é o que nós poderíamos chamar de a última bem-aventurança. Todas as outras sim, evangelhos sinóticos, e vamos perceber que essa bem-aventurança vem solta ao final de João, no seu capítulo 20, mas não deixa de ser importante. Era a última fase do Espírito, que ali agora não precisava mais de encontrar fatos, não encontraria mais a necessidade de comprovações. A nossa época, e dizemos aqui nossa época, a Idade Moderna, o homem passou a se acostumar com as necessidades de comprovações, se diante das verdades que defendia. Não era possível mais termos apenas afirmações de acordo com tradições que eram trazidas por outras pessoas. Era necessário agora que acontecesse alguma coisa, que algum fenômeno comprovasse que as ditas estavam presentes. Isso foi dependido de Auguste Comte e veio a ser então defendido também para todas as ciências naturais à época do Iluminismo, culminando então no que nós chamamos de Revolução Francesa, ao final do século XVIII. E nessa época, no século XVIII, nós vamos a ciência se impor perante a fé, perante a Igreja, que já tinha sofrido alguns ataques de acordo com a reforma, mas que agora sofria ataques diretamente do povo que estava necessitado de novas verdades, não suportando mais o absolutismo francês e também as outras formas de absolutismo, tal como o da Igreja, que juntamente com a realeza absorvia todas as necessidades do povo. Assim o povo se revolta e tenta colocar abaixo todo tipo de da época. Conta-se que em um determinado local, um zelador que zelava para uma igreja foi recebido por um grupo de revoltados, de pessoas da Revolução, que estavam ali, segundo eles, para apagar todos os vestígios de Deus
que existiam e que ele estaria cuidando. Então, aquele homem, depois de receber essa informação, disse: Mas vocês trouxeram suas escadas? Os revolucionários acharam estranho, mas perguntaram: Não, não trouxemos. Por quê? E ele respondeu: Ora, se vocês querem apagar os vestígios de Deus, vocês precisarão das escadas, pois as estrelas estão lá em cima. Assim também nós temos hoje necessidade de encontrar vestígios de Deus. Muitos querem apagar esses vestígios ainda. Outros queremos entendê-los melhor, tal como Tomé fez. E a necessidade desses vestígios, já percebemos a sua grandeza, como diz a última bem-aventurança. Estamos chegando numa fase, meus amigos, da existência da humanidade, em que Deus agora não precisa mais de ser buscado na sua comprovação. Não precisa mais de ser entendido apenas por mera filosofia. Não precisa ser mais compreendido ou testado de acordo com o que precisa agora ser sentido por todos nós. E para que esse sentimento ele viva de acordo com as nossas possibilidades, nós precisamos de agora fazer um trabalho de sairmos da condição de Tomés para irmos em direção aos bem-aventurados por não verem. O Espiritismo veio à época prevista consolação àqueles que já não trazem mais condições de aceitar simplesmente por ser verdade, mas como uma verdade. Uma... Jesus veio trazer à sua época o fato. O fato dele estar ali aparentemente vivo entre os discípulos mostrava a sua vitória sobre a morte. Veio falar para todos nós que a morte existe. Mas na sua época Jesus não pôde explicar tudo. O processo reencarnatório, a forma como isso se dava, se a morte era uma coisa que trazia dificuldade para quem por ela passava ou não, isso tudo não podia ser descrito na sua grandeza. Mas Jesus veio para trazer, principalmente, esperança na vida futura. Essa esperança que ficou retida com o homem, porque todos nós ainda somos crentes de que existe algo além. Porque nenhum povo em si, segundo o que nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 151, nenhum povo é de fato ateu. O nosso ateísmo ele aparece por uma necessidade de algo maior do que aquilo que hoje é oferecido ao homem em termos de concepção de Deus. O maior vem com o Espiritismo. Decodifica-se Deus pelo Espiritismo como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Definição belíssima e extremamente profunda, que nos faz refletir de que Deus não é mais um ser tipificado, personalizado, colocado numa forma humana, mas sim numa forma abstrata, imaterial, que está de alguma maneira ligada a nós. Espíritos, princípios inteligentes do universo. Então essa inteligência suprema que governa tudo e ordena todas as coisas, ela está presente conosco como sendo a criadora de todos nós. Sentir isto de uma maneira positiva em nossos corações é algo que o ser humano hoje precisa de buscar. Por que precisa de buscar? Por vários motivos. Estamos hoje passando por um processo de regeneração do orbe. O planeta Terra agora não necessita mais de estar apenas nessa condição de sofrimentos agudos e de expiações intermináveis. Nossos ciclos reencarnatórios estão agora se esgotando nessa romagem e precisamos de criar novos ciclos reencarnatórios agora positivamente ligados
a uma vida futura mais ampla e sadia. Mas para que essa vida futura apareça, precisamos de vislumbrar hoje o de trabalharmos para que ela aconteça. Senão vamos continuar retornando às necessidades de comprovações. Trabalhou-se muito bem isso dentro do Espiritismo e hoje vamos perceber que as verdades que existem, elas existem por existirem. Não necessitam de nenhum apoio, não necessitam de defesas. Não precisamos de ficar agora aqui defendendo a reencarnação. Não precisamos de defender que existe vida após a morte, que existe um Deus. Isso é fato. Esses fatos são comprovados pelos próprios espíritos que vêm ter conosco. Allan Kardec escreveu uma obra monumental chamada Livro dos Médiuns. E este, o Livro dos Médiuns, traz em seu primeiro capítulo um título muito interessante, que diz assim: existem espíritos? Kardec começa o livro com uma pergunta. Da sua natureza filosófica de ser, a doutrina espírita é questionadora, busca respostas, e essas respostas trazem a verdade. Há espíritos aí, é questionador, sim, porque ele vai nos trazer uma possibilidade de vislumbrar algo além, de perceber que existe algo superior, algo transcendental, algo fora da matéria. Precisamos, hoje, de interiorizar, porque estudar, entender o fato é uma coisa. O outro fato é nós colocarmos isso no nosso dia a dia. E pensemos, ou pensamos, ou que estamos na condição de encarnados aqui na Terra em transição, que este momento que passamos aqui encarnados é um momento em que não nos impede de estarmos em contato com o plano espiritual, porque temos a condição espiritual. Quantos de nós pensamos nisso, refletimos e achamos que devemos mudar nossos hábitos? Isto traz uma transformação imensa na nossa forma de ser. A nossa maneira de enxergar a matéria muda completamente. E vejamos que engraçado, para não dizer conflitante, o atual que vivemos, momento pandêmico, é um momento em que exatamente somos convidados a isso. A matéria hoje é algo que usamos, que precisamos, que está ao nosso dispor como ferramenta de trabalho, mas que hoje a dependência por ela começa a ser combatida. Porque o consumismo exagerado que tínhamos em nossos movimentos exteriores, em diversos setores de atividades, começa a ficar mais restrito. Nossos processos de quarentena, de estarmos mais retidos em nossos lares, faz com que nós tenhamos maior condição de conviver com os outros e não conviver com as coisas. É muito diferente. Vamos começar então, por esse processo, a ir de encontro à necessidade do outro e não à necessidade. É um passo importante que a humanidade, se souber dar, dará com firmeza. Pois agora, meus amigos, é possível vislumbrar uma vida futura. Pois é uma coisa que sempre foi deixada em segundo plano, da esperança e da fé. Lembrávamos da fé pelos cultos exteriores, pelas idas aos templos, pelas rezas, pelos encontros fraternais, mas hoje é feito na casa íntima de cada um de nós.
Esse cultivo da fé, ele precisa ser buscado em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer condição. Mas hoje nós somos convidados a essas reflexões. E a esperança no mesmo sentido. Porque estamos aí agora com essas ocorrências diversas da pandemia, com o comércio, uma dificuldade para estar adaptando-se, com as atividades rotineiras também. E nessas condições, pensamos muito, o que será de nós? Como será amanhã? Temos o noticiário e o noticiário só essas condições de perguntar a nós mesmos, o que será de nós amanhã? E se estamos com a fé firme, se a cultivamos bem em nossos corações, estaremos levando a esperança para nós mesmos. Amanhã será melhor. E isso nos leva a mudar de rotina dentro da nossa mente. Saindo então do estágio inicial de discípulos que ainda estavam necessitados de ver para crer, como Tomé, para buscar agora a condição de não mais crer. É difícil, no meio de uma tormenta, chegará o dia depois. Mas, hoje, pelo Espiritismo, sabemos a vinda da Era Nova, que já estava prescrito por Kardec no final do livro A Gênese, em que se movimentam e que nós estamos também indo de encontro a este mundo radioso de regeneração, que para nós já é um mundo maravilhoso, em que o bem vai começar a estar mais presente do que o mal em nós, necessariamente, onde as batalhas podem ainda acontecer, onde as truculências podem estar presentes, onde a agressividade ainda pode surgir em determinado momento. Mas nós vamos coisas diferentes. Quem diria que nós, há 100, dos 100, víamos a escravidão com olhos normais. Agora, para nós, a escravidão é algo terrível, inadmissível. E outras coisas tantas ainda que existem nas nossas lugares, não necessariamente aos olhos dos homens, mas são crimes aos olhos de Deus. Podem ser no futuro tratados aos olhos dos a esperança de que um mundo melhor está para surgir. Indo adiante, no meio espírita, esse mundo melhor íntimo surge no momento em que fazemos uma escala da classificação de nós enquanto espíritas. Allan Kardec diz-nos no livro dos Espíritos, na sua conclusão, que existem 3 tipos de espíritas. Primeiro, os espíritas que creem nas manifestações. Existe o fenômeno da mediunidade, existe o processo da vida após a morte é só uma passagem, a reencarnação acontece com a reentrada do espírito no corpo e assim por diante. Eles manifestações, acreditam nelas e só são capazes de comprová-las. Ficam retidos nisso. O ensinamento foi dado, eles conhecem o assunto. O segundo tipo de espíritas são aqueles que percebem as consequências morais. Por que a reencarnação existe? Muda a fala. A reencarnação existe para isto. Por que a morte para nós é uma passagem e ela funciona dessa forma? Para nos ensinar algo. Então, os fenômenos, eles aparecem para nós, para explicar ou dar consequências morais.
entendem isso. E terceiro e último tipo de espíritas, aqueles que, a partir das evidências, a partir das consequências morais, eles se esforçam em praticar essas consequências morais. Vejam que existe uma escala gradativa de evolução. E aqui também podemos nos colocar em determinado momento como Tomé, e em determinado momento como as pessoas que não viram, mas creram. Às vezes nós podemos tratar isso como sendo algo estranho, mas acontece. E aí precisamos de fazer as nossas reflexões para ver em que estágio estamos, para onde devemos ir, para que exposição ainda de classe devemos mudar o mundo. Quando a gente começa a praticar essa moral que o Espiritismo nos provoca, o que será de nós na nossa quarta classe? Seremos pessoas transformadas. Assim, não devemos ficar mais alheios, esperando na condição de discípulos voltados como Tomé. Precisamos agora de dar um passo além. Esperança, buscarmos as boas para que a caridade nos mostre a nossa viver, aquilo que devemos cumprir aqui enquanto missionários de Deus, esse Deus todo amor, que para cada um de nós colocou a sua criação à disposição. Não é por acaso que estou aqui. Não é por acaso que nós formamos essa aldeia humana que temos. É para que possamos juntos realizar algo em favor de Deus, servindo à sua divina vontade. O bom servidor será aquele capaz de exercer a vontade de tudo que fizer, em todas as condições que estiver presente, sem privilégios. Se nós estamos indo agora para uma atividade na casa espírita, para uma atividade caritativa, não nos preocupemos em que condição estaremos. Será que estarei sendo colocado para uma atividade ruim? Ah, mas eu não vou varrer a casa espírita, não. Ah, mas eu não vou preparar a sopa. Eu não vou cortar a abóbora, porque é muito difícil. Não, eu quero uma coisa mais fácil. Não, eu não vou carregar esse peso que está aqui, porque eu não consigo, eu não dou conta, mas ou melhor, é muito pesado. A partir do momento que a gente começar a perceber que ainda estamos exigindo isso, ah, eu quero esse tipo de serviço, aquele eu não gosto, estaremos, às vezes, na condição de Tomé. Mas quando a gente começar a perceber que todo serviço é obra divina em nós, faremos tudo e muito mais. Porque queremos fazer não por nós, não queremos aparecer mais. Queremos fazer para que a gente perceba que a nossa consciência ficará cada vez mais livre dos erros do passado, provocando em nós e nos outros acertos no bem. Tal o objetivo da caridade dentro de nós. Não é simplesmente fazer a caridade para aparecer, para tirar uma foto e ficar bem na fita, não. A caridade incondicional aparece nos infortúnios ocultos, como nos diz Allan Kardec, naquela passagem maravilhosa. Quem é esta senhora que, de uma forma bem digna, vai a todas as noites às casas daquelas pessoas necessitadas, sobe a mansão contra a mãe e os filhinhos, e ela chega, porque traz remédios doces, recheados, com muita afeição. Quem é esta senhora que traz em seu coração, junto a ti, a sua filhinha, para mostrar como se deve fazer a caridade? Solo. Vai em direção ao hospital, onde o pai de família está hospitalizado. E lá, leva a ele notícias da família, dando-lhe esperanças e consolações para dias melhores. Quem é esta senhora que no mundo
é a dama da sociedade, mas que é a senhora dos olhos de todos os lares infortunados, um anjo de bênçãos. Assim deve ser a nossa forma de agir para a caridade, sem atribuir-nos necessariamente aquilo que ela traz. Não simplesmente para fazer o bem ou simplesmente para fazer um bem à sociedade, não, sem nenhum objetivo assim. O bem maior que podemos receber com a caridade é o bem a nós mesmos, da consciência tranquila. E aí vamos perceber que não precisamos mais de sinais. O sinal estará dentro de nós. Não precisamos mais disso, senão estaremos ainda na condição de Tomé. Lá em Viçosa, de onde já passamos, trabalhava uma espírita chamada Casa Espírita Irmã Sheila. E o Derli, que fez a nós, comentava conosco que certa vez essa estava para ser assaltada. O homem fazia planejamentos, chegou a arrombar o portão de entrada. Mas quando ele entrou na porta principal que dava acesso à despensa e todas as coisas da cozinha, eis que aparece para ele a própria irmã Sheila, a dona da casa. E ela não recebe por um acaso, ela recebe para ele, com um ramalhete cheio de rosas. E ele, estarrecido, sai em sem entender como aquela mulher havia estado dentro daquela casa fechada, presa ali. Evidentemente era uma materialização. Assim também nos diz o nosso amigo Newton Boechat no Ide e Pregai, que certa vez uma moça estava na praia de Botafogo e lá ela ficava esperando num ponto de ônibus, num campo meio ermo. E ela era uma mocinha, elegante, bem vestida, com uma bolsinha do lado. E um gatuno, um ladrão, estava se aproximando cada vez mais. Era uma certa hora da noite, não tinha ninguém na rua, exceto aquela mocinha. E quando ele se aproximava, ele pensava: o que será que tem naquela bolsa? E quando ele já estava a uns 2 metros pronto para dar o bote, a mocinha diz assim: coisa pitoresca a vida. Quando eu era viva, nunca fui assaltada. Depois de morta, já é a segunda vez que tentam. O assaltante não coube em si e saiu em disparada. Será que precisaremos de sinais tais como esses? Será que precisaremos ainda de seguir essas condições humanas de necessidade de comprovação para fazer algo diferente? Porque fazer o bem é fácil. O difícil é fazer muito mais numa condição piorada. No meio da tempestade, ainda ter que salvar o cachorrinho. No meio de uma tormenta, ter que salvar pessoas que nós não conhecemos. Diz-nos que nesses momentos de desespero, nós somos capazes de fazer muito mais forças do que temos realmente. E é assim que a verdade se comprova em nós. Nós mesmos que vivemos, mas o próprio Jesus Cristo que vive em nós. Sim, dessa forma intuitiva, busca completa por essa verdade que para nós ainda não é acessível completamente. Ela não... Tanto que o próprio mestre, em determinado momento, vai trazer essa informação. No livro Jesus no Lar, no capítulo 25, Neio Lúcio nos conta, através das mãos de Chico Xavier, que o Cristo foi perguntado, o que é a verdade? Jesus responde que a verdade é a luz divina total. Entretanto, ainda não estaria
capaz de suportar-lhe toda a fulguração. Por que isso? E aí ele explica através de uma história, de que certa vez um homem crente estava numa certa caverna escura, e essa caverna não tinha uma luminosidade suficiente para fazer. E ele estava meio que desesperado porque havia um fedor, um odor fétido muito grande no ambiente. E ele não sabia por quê, mas ele estava com aqueles ares insuportáveis para buscar um outro local. E rogou ao Senhor então capacidade para sair dali. O Senhor, ouvindo-lhe as preces, na condição de devoto, entrega até ele então a fé. A fé então traz para ele a confiança no futuro, para que aqueles momentos ali eram passageiros, que coisas melhores, mas ele ainda querendo novas comprovações, pediu a Deus mais coisas, mais oportunidades de entendimento. Deus então lhe envia a esperança. E pela esperança ele percebe a eternidade da vida. Que o futuro estava vislumbrado para ele como algo extremamente amplo. E que agora ele poderia ter um pouco mais de calma, de resignação, fortalecendo-se intimamente para as coisas que viriam. Embora essa sensação de paz que a esperança lhe deu, ele pediu algo mais concreto, capaz de lhe trazer realmente uma renovação. E aí Deus envia a caridade, que seria portadora de grande possibilidades de carícias, de necessidades sendo atendidas através de alimentos e de palavras de carinho para que ele pudesse sofrer a atenção necessária. A caridade, então, o supriu de todas as demandas imediatas, tanto de dentro, mas ele ainda não estava suportando aquela situação. Na escuridão plena da caverna, ele gritou: traz-me realmente algo que vai me transformar. E aí Deus não teve outra alternativa. E quando para ele acendeu uma luz enorme naquele ambiente. E essa luz fez com que ele se percebesse. Algo que não estava visto antes começou a ser enxergado. O odor terrível, os ares pestilenciais que estavam presentes naquele ambiente, vinham dele mesmo, que estava com um corpo com chagas purulentas abertas por todas as regiões da pele. Ele então não suportou aquela visão e saiu em debandada, desesperado, angustiado com a sua situação, procurando um outro lugar, uma outra caverna para novamente se esconder, por não suportar a grande luz da verdade. Eis aí, meus amigos, que nós ainda estamos na condição de aprendizes, necessitados dessa verdade, sim. Mas se a luz for forte demais, não a suportemos. Por isso veio este outro Consolador, que, juntamente com os enviados do Mestre, nos trazer novas oportunidades de vislumbrar verdades antes nunca alcançadas. E agora que essas verdades estão à nossa disposição, o que devemos fazer é: o que faremos com elas? Quais serão as oportunidades a serem desenvolvidas? As verdades que não mais estão palpáveis na mão, figurativamente falando, mas que precisam de nossas mãos para serem palpadas, para serem levadas a outros. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós hoje vemos e cremos. E precisamos agora de sentir, olhos fechados,
mais vendo com os olhos físicos, mas sentindo que a fé viva está dentro de nós, nos impulsionando pela boa vontade em direção a um mundo melhor. Abracemo-nos com esses mandamentos. Coloquemo-nos à disposição do serviço, pelo simples prazer de servir, para que essa bem-aventurança venha a ser também colocada em nossos corações, trazendo-nos cada vez mais a verdade, como essa luz divina total que o Mestre nos disse. Assim, gostaríamos de novamente salientar que os momentos são difíceis, que o homem se encontra na condição de estar consigo mesmo, o verdadeiro amigo e companheiro de todas as horas. E que essa verdade muitas vezes incomoda, que muitas vezes nos faz chorar, nos faz sofrer, nos faz remeter a outras fugas, que desesperadamente cavernas novas devem surgir, porque senão a gente pode sofrer muito mais. Temos com dignidade, porque é o melhor momento para colocarmos o amor a si próprio em primeiro lugar. A humanidade carece tanto de amor. Hoje nós precisamos tanto de nos amar, verdadeiramente, e ainda trabalhando nesse propósito, colocando o amor para fora, mas nunca para dentro. Eis aí a santa oportunidade da convivência consigo, dessa pessoa que somos, nas suas imperfeições e nas suas grandes potencialidades. Para dentro, na busca sincera da melhoria íntima, interna que temos. Que Jesus nos ampare nessa jornada, que busquemos a verdade cada vez mais dentro de nós, cultivando-a com ardor, através dessa tríade imortal chamada fé, esperança e caridade. Com isso, meus amigos, vamos encerrando por aqui nossas reflexões e vamos fazer a nossa prece de encerramento, buscando a inspiração do alto mais uma vez. E que nesta prece coloquemos-nos à disposição dos benfeitores espirituais, trabalhadores responsáveis pelos passes de nossa casa espírita, para que cada um de nós receba, de acordo com as suas necessidades, as bênçãos do alto. Assim sendo, permita, Senhor Jesus, que os seus mensageiros de luz venham até nossas residências, até os lares atendidos por essas reflexões, para que seu amor caia sobre todas as criaturas que ali estão, rodeando-as com o carinho necessário, sonhos e esperanças, produzindo o bem-estar geral de todos os viventes. Aos irmãos que estejam em nossas residências, necessitados de esclarecimento também, mas ainda desencarnados e errantes, que eles possam ser orientados e que possamos higienizar nossos ambientes durante toda a semana com mentalizações positivas, com atos sadios e com as bênçãos do alto, nos intuindo sempre, Mestre, em Teu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, que assim seja. Queridos, agradecemos então mais uma vez pela atenção e pela oportunidade, e que possamos levar nossa semana adiante com muita fé e esperança, que dias melhores vão vir com certeza. Basta-nos a resignação e a fortaleza em nossos corações. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Abraço. Até mais.